Minha segunda afirmação é: no dia que o arminiano abrir a Bíblia, ele vira calvinista. Aí vem com a Bíblia. Não abre? Não abre, não. Cuidado, você vem. Eu vim com a Bíblia pra poder abrir. Pronto, perfeito. E sou arminiano e não vou ser calvinista. E não vai ser calvinista. Éder, antes de você trazer os seus argumentos, eu quero dizer o seguinte: eu não gosto, pessoalmente, eu não gosto de ser chamado de calvinista, embora seja calvinista e convicto. Por quê? Porque a soteriologia calvinista não é Calvino que inventou, certo? É o que está na Bíblia. Então parece que quando se fala você é calvinista ou você é arminiano, é como se Calvino tivesse escrito um texto, um evangelho segundo Calvino. Não, é Bíblia pura. Por isso eu disse, quando o arminiano abrir a Bíblia, ele se torna calvinista. Vamos lá. Então não vou chamar você de calvinista. Podem me chamar de calvo. Isso. Pode me chamar de crente. Abre sua Bíblia aí pra mim. Sim. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo. Vocês gostam desse texto, né? Fazem favor. Eu também gosto dele. Eu também gosto desse texto. Eu gosto. 1 Timóteo 2,4. Você lê pra nós? Leio, claro. Tô gostando. 1 Timóteo 2,4, né? Isso. Então tá bom. Vamos lá. Mas tem que ler o 3 também? Pode ler o 3 também? Depois Pode. Tá. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo é que todos sejam salvos. Se já tem predestinação, por que está com esse desejo de todos serem salvos? Se já está um condenado e outro já está salvo. Se é desejo de todos serem salvos. Você leu o versículo 1? Pode lê-lo. Posso ler? Então tá bom. Tem que ler o contexto inteiro. Isso. Porque nós não podemos praticar uma catecologia, né? Catar um texto, sim. Catar outro. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2. Isso, aí pega do primeiro vai até o 4. Isso. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aí ele vai falar quem são esses todos os homens, no versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que acham investir de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, o próprio texto está explicando. Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo que nós devemos orar, interceder, fazer súplicas por todos os homens. Quais todos os homens? Todas as classes de homens. Então é fato, é verdade. Deus, ele quer salvar ao rei, ao plebeu. Deus quer salvar ao nobre e quer salvar... Mas como? Você já está predestinado a ir pro inferno ou pro céu? Ele vai salvar. Ele quer e ele vai. Então, não. Você quer falar que todo é o desejo de todos ser salvo. Mas você não acredita nisso, você acredita que já tem condenado. Não, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus quer salvar a todos os homens. Mas você entendeu o que é o todos da Bíblia aí? Todos. Todas as classes de homens. Então, sim. Por isso é que em Apocalipse, capítulo 4, salvo engano, é isso mesmo. Apocalipse, capítulo 4, o que está escrito? Digno és. Inclusive, por causa disso, eu trago esse tecido africano. Bacana. Digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de todas as tribos e povo e língua e nação. E para o nosso Deus constituísse reino, sacerdote e reinarão para sempre. O mesmo todo está usado ali. Ou você acredita na universalidade? Então tá todo mundo salvo? Não, eu desejo que todo o universo seja salvo. Então Deus não é todo poderoso, porque Deus vai ficar lá desejando, ai que vontade, mas não vai conseguir ele te dá o livre-arbítrio para isso. Deus, quando ele te cria, ele não vai falar assim, você vai pro inferno, você fala, não, ele te cria e ele deu seu filho para ele, para morrer pelos pecadores, para aquele que nele crê. Sim. Ele tem o livre-arbítrio, sim, de segui-lo. Mas tá certo, todo que crê em Jesus será salvo, certo. Mas todos crerão? Não todos. Pronto. Só vai crer quem Deus determinou que crerá. Exemplo. Eu fui do mundo. Eu era condenado? Eu já era condenado por eu ser do mundo? Hoje, você creu em Jesus em algum momento da sua vida? Sim. Não, então você não está condenado. Mas é a pessoa que está no mundo, então será que ela não pode ter a salvação, não? Mas você tem. Por isso não, você creu numa pessoa que está no mundo ali. Pode no dia que ela crê no Senhor Jesus. Que ela escolher... Não. Sim. Não, no dia que ela crer.
Agora, eu quero fazer uma pergunta. Você falou que na passada que você não pode ser salvo por obras. De jeito nenhum, tá escrito. Não foi eu que falei, foi Então Paulo. tá. Foi a Bíblia. Pode citar a Me Bíblia? explica aqui, então, em Mateus 7. Sim. Se você quiser ler o contexto inteiro, pode, mas... Vamos ler. Vamos lá no Mateus 7. Vamos ler a partir do versículo 13, que nós vamos chegar no 19, que é onde é que fala sobre frutos. Mateus 7, Pode ler a partir do 13. a partir do 13. Isso. Entrai, pois, pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam por ela. Certo. Continua. Acautelai-vos dos falsos profetas, dos que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos eu os conhecerei. Pelos seus frutos o conhecereis, então, pelas suas obras. Continua. Não, mas é claro que você conhece a árvore pelo Não, fruto. você acabou de falar que... Não, continua lendo então, vai. Mas a salvação não é por Calma, obras. continua lendo. Tô calmo. Tô calmo demais. Vamos chegar lá. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore... Vocês estão me dando texto pra me ajudar. Continua. Não, vocês estão... Você virou calvinista, abriu a Bíblia, é por isso. Olha aqui. Assim... Toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Isso. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Você acabou de falar que pelos seus frutos você não pode ser salvo. Quê? Eu perguntei, você pode ser salvo pelas obras? Não foi eu que falei, foi a Bíblia. Aqui tá falando, toda árvore que não dá bom fruto, ela vai ser lançada no fogo. Mas a que dá bom fruto, ela sim. Então, lógico, só dá bom fruto o salvo. Porque o fruto é do Espírito. Paulo escreveu aos Gálatas que as obras da carne são manifestas. Então ele citou as obras da carne. E ele diz, mas o fruto do Espírito é. Ou seja, quem frutifica é o Espírito. Sim. Então a árvore que dá bom fruto, ela é salva. O salvo dá bom fruto. Mas agora a árvore que dá mal... Você tá me ajudando. Olha aqui. Mas a pessoa para chegar a esse contexto de dar bom fruto, ela tem que ler lá no início. Sim, são duas portas. Isso. A porta estreita e a porta larga. Você tem a opção de escolher ou a porta estreita ou a porta larga. Mas onde tá escrito isso aqui? Tá falando aqui, entrar pela porta estreita. Tá falando entrar aí. Não tá falando escolher a porta, tá falando entrar aí. Então, mas tá falando que poucos são as que encontram a porta estreita, porque larga é a porta que conduz à permissão. Exatamente. Que é a porta do mundo. Você pode escolher ou estar no mundo, ou você pode escolher o caminho de Cristo. Isso é por sua conta, não é o que tá escrito aqui. Então é um livre-arbítrio você escolher. Mas não tá escrito isso aqui, não. Isso é por sua conta. O que tá escrito aqui é o seguinte, é um comando do Senhor para o salvo, certo? Um comando, dizendo assim, entrai pela porta. Ele não fala assim, escolhe aí qual que você vai querer. Não, ele diz, entrai pela porta estreita. Ele dá duas opções, a porta estreita e a porta larga. Mas onde tá escrito isso aqui no texto? Gente, tá falando que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa que te conduz a pessoa, e muitos são os que entram. Isso é um comando peremptório. Porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Sim, você tá me ajudando. Poucos são os que encontram. Você tá me ajudando. Ele tá falando duas portas, você escolhe qual? Não, mas não tá falando de escolha aqui. Você escolhe qual porta. Não, você tem que ter uma escolha. Não. Como eu tô predestinado a porta... Eu, Mendes, Benoni, enfim, eu fui por Cristo chamado e transportado para a porta estreita. Não fui eu. Mas para você chegar na porta estreita, você tem que conhecer a Cristo e escolher Cristo. Como que eu escolho a Cristo se eu estou morto? Você mata a sua carne para você conhecer Cristo. Como que você mata a sua carne estando morta? Ela já está morta. Quando você nasce, você não está morto, você é um ser vivo. Não, morto espiritualmente, nós estamos falando. Sim, quando você nasce, você já nasce no pecado. Sim. Ao passar do tempo, você pode espiritualmente conhecer a Cristo, onde você sabe que você pode ser... Nesse contexto, eu concordo que quando você conhece a Cristo, você está predestinado a fazer coisas boas. Mas em Mateus fala, tem duas portas, você escolhe... Não, mas não tá falando escolhe. O texto só tá falando da porta. Entrar pela porta. Aí é mas sua quando conta. você vê essas duas portas, é pra sua conta. Acabou de falar, eu escolho, é minha Não, tô falando conta. assim, essa interpretação é pra sua conta. O texto diz... Não. O texto tá ajudando o calvinista. Eu tô falando, você abriu a Bíblia e virou calvinista. E olha só, Virei calvo. O texto tá falando o seguinte, entrai pela porta estreita. Larga a porta, espaçoso o caminho, conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porque estreita é a porta, apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Certo. Aí, continuando o texto, ele diz: acautelai-vos os falsos profetas, que se apresentam disfarçados ovelhas, mas são por dentro lobos roubadores. Aí lá no versículo 17, ele fala que é impossível uma árvore, que ela é uma árvore má, frutos bons. então como é que você me fala que dá para você escolher? Se o texto está dizendo... Eu fui uma árvore má. Quantos frutos maus que eu já dei antes de conhecer a Cristo? Pois eu falo de mim mesmo, meu testemunho. Eu já fui traficante. Ok. Que fruto que eu dava? Em vender uma pedra ou pegar uma arma? Morte. O fruto era a morte, era a condenação naquele momento. Sim. Mas quando eu conheci a Cristo, eu tive o livre-arbítrio de segui-lo ou voltar para o mundo. Eu escolhi servir a Cristo. É uma escolha. Tá. A partir do momento que eu tive a escolha de servir a Cristo, aí vem a predestinação de fazer Mas o bem. essa escolha veio de quem? Sempre vai andar junto. Essa escolha veio de quem? Ela vem do Espírito. Tinha como você... então Não, pronto. porque Paulo fala, miserável homem que são. Não. A escolha vem do Espírito, é isso mesmo. Sim, vem predestinação e livre-arbítrio, eles sempre vão andar juntos. Não é só, como se diz, a sua tese. São as duas juntas. Como? Tem o livre-arbítrio e tem a predestinação. Mas como vai ter um decreto e vai ter livre-arbítrio? Tá bom. Próximo. Voltei, Ben. Voltei, mas preparado, com mais argumentos. Fique à vontade. Olha, no dia que o arminiano abrir a Bíblia, ele vira calvinista. E pode ser Bíblia do celular também. Olha, eu acho que no dia que o calvinista parar de achar que Deus está no controle de tudo, ele vira arminiano. Então Deus não está no controle de tudo? Eu continuo batendo na tese como um bom arminista que Deus não está no controle de tudo. Então ele não é todo poderoso? Sim, mas o único dom que Deus deu à criatura foi o livre-arbítrio. Não, mas ele disse pra Jó que ele governa todo o mundo. Ele governa. Sim. Ele diz que ele pôs as estrelas, cada uma no seu lugar, que ele a chama pelo seu nome, que ele determina os tempos, as estações. Como que ele não governa? Ele governa tudo. Ele é o Senhor soberano. Eu concordo, mas ele deu o dom do livre-arbítrio à criatura. E ainda é o ponto de vista do arminiano, né? Tá, então você disse assim, ó, no dia que o arminiano abrir a Bíblia, ele vira calvinista. Você falou que no dia que o calvinista parar de acreditar que Deus está no controle de tudo. Mas tá. Não das decisões da criatura. Tá, então vamos abrir a Bíblia. Você quer abrir a Bíblia primeiro? Eu gostaria de ressaltar Deuteronômio 30:19. Vamos lá, Deuteronômio 30:19. Depois nós vamos para Isaías 43. Deuteronômio 30:19. 30:19. Aqui, ó. Êxodo. Ok. 30. Você quer ir lendo aí? Porque aí ganha mais tempo. Sim. 30, pode ler. Bem, olhando assim, tá parecendo um faraó mesmo. Não. É um elogio. Que isso, não tem como elogiar alguém chamando de faraó. Tem certeza que não é egípcio, não? Não, é parece angolano. Parece que esse tecido é egípcio. É angolano. 30:19? Isso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que a ti propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus não daria uma ordem de escolher se a pessoa não puder escolher. É a responsabilidade humana. A responsabilidade humana, esse cara é explícita. E a responsabilidade é uma escolha, é um livre-arbítrio. Tá, vamos. A responsabilidade de escolher. Tá, vamos. Aí depende da interpretação. Não. Vamos lá. Vamos ler o texto. Vamos lá, calvinista. Vamos lá, calvinista. Não, vamos para o contexto. Versículo 30. Perfeito, certo? Versículo 30. Versículo 1. Quando, pois, todas essas coisas vierem a ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares dela dentre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo o que hoje ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará de novo dentre todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus está dizendo que ajuntará novamente o seu povo, certo? E ele ajuntou? Mas ele foi explícito, deu uma escolha, né? Não, ele ajuntou. O povo escolheu? O povo não escolheu. Até poderia. Mas não escolheu. Sim, mas ele deu Deus opção. ajuntou? Não, mas deu opção. Não, Deus ajuntou. É porque nós estamos discutindo aqui a questão do livre-arbítrio. Não, é porque você pegou um versículo exclusivo. Exatamente. Você não contextualizou o seu versículo. É para citar a questão da escolha. Mas vamos contextualizar então, vamos continuar a leitura. Correto. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá.
O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e as possuirá, e te fará bem e te multiplicará mais ainda do que os seus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Se tem como você escolher, se o texto aqui está falando de você fazer uma escolha e essa sua escolha alterar o decreto de Deus, por que ele já está falando antes o que ele vai fazer? Ué, ele deu uma opção. Não, ele né? deu uma opção. Ele deu uma opção para ele escolher a Deus, né? A criatura pode escolher a Deus, pode escolher a salvação ou não, né? Tá, ela pode escolher ser uma pecadora, por exemplo. Eu disse né? Para você o seguinte, eu vou colocar aqui dois copos à sua frente. Correto. Uma Coca-Cola e uma água. Se eu der a você a chance de tomar a água ou a Coca, você concorda comigo que essa sua decisão é um elemento surpresa para mim? Eu não sei se você vai escolher a água ou a Coca. Então, como que eu já vou falar o seguinte, olha, eu tô colocando na sua frente a água e a Coca, mas você escolherá a água vai te hidratar, a água vai ficar tanto tempo no seu corpo, como? Mas aí, bem, não seria uma opção, por exemplo, eu tô colocando aqui a porta. A porta seria a escolha de você me escolher ou não, a salvação ou não. E você entra se quiser ou não. Mas né? como que ele já disse o que vai acontecer? Eu não entendi essa parte, como tá prevendo que ele já disse que vai acontecer. Se puder até repetir, que eu não consegui realmente interpretar. O Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará de novo dentre todos os povos, entre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, te tomará de lá. Ou seja, ele está falando tudo que ele vai fazer. Como que ele pode ter te dado uma escolha real, assim, se você fizer isso aqui, pode ser que ele não faça isso aqui. Se ele está dizendo exatamente tudo quanto fará, não é porque ele decretou aquilo? Sim, então, mas é questão, igual o meu colega, né, eu vou... de interpretação. Puxar um gancho aqui, a questão de interpretação da hermenêutica. Sim. Deus coloca aqui, igual você citou, ele fala, tá aqui o refrigerante, tá aqui a água, tá aqui o veneno, tá aqui o remédio, tá aqui o veneno. Você escolhe. Tá. Quando a criatura escolhe, a responsabilidade humana de escolha, na concepção arminiana, é um livre-arbítrio. Tá, então me explica Isaías capítulo 63, versículo 17, que diz assim: Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor do teu servo, da tribo da tua herança. Eu acho que é o seguinte, nesse ponto, eu acho que nós colocamos aquela questão do teste das criaturas, né? Se elas vão ceder ao pecado ou não. Ainda assim, mais... nesse sentido, comprova-se o livre-arbítrio. Não, ele está dizendo porque que Deus coloca obstáculos. Exatamente, ele endurece as provas. Para que nós não creiamos. Não, mas é o contrário. Então, justamente. Então, é o teste da fé. Mas é o teste da fé. Mas como? A teste da fé. Mas nem vai ter fé, ele endureceu o coração, não tem fé não. Não, mas ele, às vezes, ele tá falando dele endurecer o coração do ser? Vou de novo aqui, da criatura? De novo, olha. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Sim, entendi. Eu interpreto essa questão não como Deus vai lá e endurece o coração da criatura, deixar ela no sentido mais mal, mas é questão de interpretação. Não, tá falando que ele endurece para não temer a Deus. Assim que a interpretação, e nós vemos que até nosso texto de Constituição tem gente aí colocando várias interpretações. Mas a Bíblia não, né? A Bíblia quem interpreta é o Espírito Santo. No mesmo nível de poder, várias interpretações, sim. Não, mas vamos agora ao nível de Deus, não a nível humano. Isso, mas interpreta para mim. No sentido, por exemplo, de Deus não querer, né? Ele não falar e colocar, deixar a criatura mais triste, endurecer em que sentido, né? Deixar a criatura mais má? Não, tá escrito... Deixar o ser mais má, nós mais má, ele vai lá endurecer meu coração? Não, tá escrito endurecer para nos desviarmos do teu caminho. Justamente, é uma questão totalmente de hermenêutica, porque é o seguinte, os obstáculos, sofrimentos que a gente passa na vida, que endurece o nosso coração, assim como a tristeza, assim como a perda de um ente querido, a morte, e que nos torna endurecidos, corações endurecidos pela raiva, ele vai testar, ele vai dificultar o caminho para ver se você tem a fé real. Não, mas e se você tiver a fé real...
você vai ser salvo. Não, mas não é isso que tá dizendo. Esse o entendimento. Tá dizendo. Não, mas não é. No tá que eu entendi. Tá, não, no meu entendimento. Tá, mas então, versículo purinho, olha. Ó Senhor, por que tu nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração? Para que não temamos. O texto está falando que Deus endurece o nosso coração, o coração daqui de quem ele está falando, para que essas pessoas não creiam, não temam a Deus. Tá. Então, onde está o livre-arbítrio? Tá no sentido figurado. De Deus endurecer o coração, né? Porque Deus não vai endurecer, enrijecer o coração humano. Ah, tá. Tá sim, no sentido totalmente figurado. Sim. Aí a questão de que você entende por ele endurecer um coração humano. Até você é estudante, né, de medicina, já tornou médico? Ainda não. É quase, né? Tá quase. Sim. 1 minuto e 24, tá? Tá quase, tá quase. Vai. Mas, vamos lá. Então, o que você entende, bem, por endurecer o coração? Porque é um sentido figurado. Não seria no aspecto dele colocar provas pra testar nossa fé e a gente fazer a nossa escolha real do livre-arbítrio? Não, porque ele tá falando que não faremos. Ele tá falando assim, ó, tu endurece o nosso coração para que nós não temamos ao Senhor. E aí, vamos lá também. Mas endurecer no sentido de enrijecer o coração? Não, endurecer e fechar como ele fez com o faraó. Ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó não libertasse o povo. Não é isso? Faraó falava, vou libertar, Deus endurecia o coração, Faraó voltava atrás. Então, na questão da maldade, né? Endurecer ele, na questão do ser não está aberto para bondade. Para não crer. Jesus disse também. Exatamente. Então, quem não crê naquela concepção não escolheu o caminho do bem, correto? É porque quem não crê no Senhor é porque o Senhor endureceu o coração para ele não crer. Mas por que o Senhor endureceria o coração da criatura só para ele não crer? Tá escrito em Romanos. Aí vou te responder Romanos 9. Paulo respondeu isso. Paulo respondeu que é para mostrar ao mundo a sua ira para com os vasos de ira e a misericórdia para com os vasos de misericórdia. Tá respondido. Mas Paulo não seria mais lógico que seriam as provações do dia a dia que nos deixam com o coração mais duros? Tá, mas e que provariam nossa fé e a gente daria o sentido de escolher nossas ações pelo caminho do bem e do mal? Não, mas não é o que o texto tá falando. Foi bom. Próximo. Cadê o Johnny? O Johnny tá pedindo ajuda pro pastor, Johnny? Chamar o ministro do STF, que você vai ver que isso aí funciona. No dia que o arminiano abrir a Bíblia, ele vira calvinista. Não mesmo. Vamos lá. Sim. Se a predestinação é verdadeira, por que Deus nos ordena a evangelizar e a pregar para todos? Excelente pergunta, né? Fazem sempre essa pergunta. Sim. E Paulo responde essa pergunta. Paulo responde essa pergunta em Romanos capítulo 1. Ele diz que é porque o evangelho é poder de Deus. Ele diz, olha, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aí no versículo 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que o calvinista prega? Mesmo sabendo que Deus já determinou quem vai ser salvo, aliás, quem é salvo e quem não é salvo. Porque é através do evangelho que a justiça de Deus é revelada. Então, através da pregação do evangelho é que o Espírito Santo ilumina o coração do eleito, o eleito passa a crer no Senhor e se caminha em santidade. Não faz sentido, bem. Por quê? Alguns são eleitos e outros não? Mas tá escrito aqui. Por que alguns sentem e outros não? Tá não é escrito permissão? Aqui. Permissão de quê? Eu não permito. Você? Eu permito. Como bom mineiro, né? Você? Aí nós vamos ter que voltar na primeira afirmação. Como que você permite alguma coisa estando morto em delitos e pecados? Sim. Como que você permite alguma coisa sendo que está escrito que não há quem entenda? Você sequer entende. Como que você permite algo sendo que você sequer entende? Exatamente. Eu acredito que nem tudo você vai ter uma explicação exata. Porque não, Deus... tem explicação exata. Não. Porque Deus, ele, eu acredito muito na soberania, né, de Deus. Virou calvinista. Não. Ele tem... mas... de forma alguma. Próximo.
Passa a vez. Na forma dele agir. Um exemplo. Eu acredito nisso. Deixa eu te explicar assim. Sim. De uma forma mais clara. Sim. Você tem uma enfermidade, Deus te curou daquela enfermidade. Sim. Eu tenho a mesma, Deus pode me curar de uma forma completamente diferente. Eu acredito nisso, sabe? Nas providências dele nesse sentido. Sim. Então, eu acredito também que aquelas pessoas que tem algumas pessoas que têm o coração endurecido, que é a verdade dela que prevalece, pronto, acabou, a todo custo, e... Tô sentindo uma cutucada aqui. Entendeu? Então, deixa Deus fazer a obra, sabe? Já fez, por isso que eu sou calvinista. Vai. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Porque, se não... Sim. Todos eram para adorar, para servir a Deus. Ele não tem o poder de fazer isso? Me explica o texto. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Vocês estão dizendo que há alguns minutos que o homem quis. E aí, então me explica Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz que... Vamos antes, né? Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que realiza o querer. Tá falando na Bíblia. Aí como é que vocês estão falando que é vocês que escolhem? O temor. Não é todo mundo que teme a Deus. Lógico que não. O ímpio não teme a Deus. Sim. Porque Deus não atuou nele para que ele tema. E para Deus atuar nele? Ele não tem que permitir? Não. Essa atuação? Não, tá escrito aqui que não. Vocês querem tirar alguns textos da Bíblia? A gente pode tirar. De forma alguma. Então vamos manter. Então tá. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ou seja, é o que está escrito na Bíblia. Que o fato de algum dia eu ter querido a Deus... Então, o homem tem querer? Claro que tem. Claro que tem. Mas esse querer vem do homem? Claro que não. Está escrito que é Deus quem realiza o querer. Então, o calvinista... A partir do momento que o homem permite. Mas eu acredito aí é por sua conta ou tá escrito isso? Eu acredito Mas nisso. me fala onde tá escrito. Porque também tem gente que acredita no duende. Onde tá escrito isso? Mas vamos lá. Porque Deus, ele é soberano. Sim. Amém. Isso já me tranquiliza bastante. Nós acreditamos na palavra de Deus. Glória a Deus, então. Nem vem com essa. Nós não estamos aqui discutindo a respeito de outra coisa que não seja a palavra. Amém. Pelo amor Glória de Deus. Então, eu tenho sim as minhas escolhas, senão a gente não precisava pregar o evangelho, evangelizar, porque as pessoas já estavam predestinadas. E como você vai saber? Você disse que é pela... Mas como virão se não há quem pregue? Exatamente. Você tem que pregar para que os eleitos ouçam. Sim. Paulo estava na cidade de Corinto, Mas todos que ouvem seguem? Não. Exatamente. E Jesus falou isso para os fariseus. Por quê? Jesus falou para os fariseus: vocês não creram. Por quê? Por que Jesus falou que os fariseus não creram? Porque o coração deles estava endurecido porque eram filhos do diabo. Exatamente. Ou seja, nem todos que ouvirão irão crer. Quem vai crer? Os que o Espírito atuar no seu coração e dar a ele a fé para que ele crê. Quando Paulo estava em Corinto, em Atos, salvo engano, capítulo 13, vamos dar uma conferida aqui. Eu acho que eu até deixei isso anotado aqui. Eu acho que é Atos, capítulo 13. Paulo estava em Corinto e Paulo está pregando e Deus fala assim: ainda existem muitos aqui nesta cidade que crerão. Ou seja, na cidade, Deus já tinha reservado para si, naquela cidade, as pessoas que iriam crer. E por que Paulo teve que pregar? Deus determinou que a forma como as pessoas irão crer nele é através de ouvir a pregação do evangelho, não é isso que está escrito? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então foi Deus que determinou assim. Aí perguntam para o calvinista: então para que pregar? Porque Deus determinou que nós temos que pregar, e quando nós pregamos, as pessoas ouvem a palavra de Deus, aí sobre os eleitos Deus dá a fé e elas creem em Jesus. É por isso. Se a salvação ela é só pro
é apenas, né, para os eleitos, Sim. por que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados? Abre o texto. Vocês estão me ajudando. Abre aí. Mateus. Abre aí. Olha. Abre aí na Bíblia. Tá, vamos. Se eu perco minha cola aí. Entendi. E ele vai virar. Vai virar caminho. Não dá. Tá em Mateus, não é isso? Mateus. Vamos pegar a referência certinha 11, aqui. 28. Aqui, ó. Mateus. Aqui, ó. Mateus 11. Jesus aliviarei. Isso mesmo. E alivia mesmo. Quem vai, ele alivia. Basta querer. Não, basta querer. Sim, concordo. Basta querer, mas quem quer? Quem quer é que Deus opera nele. Tá escrito, né? Tá escrito que Deus opera o tanto querer quanto o efetuar. Então, Mateus 11, né? Isso. Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar essa instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse, ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregoado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Aí Jesus dá testemunho de João, não é isso? Jesus dá testemunho sobre a cidade impenitentes, falando que, olha o que Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza, e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor sobre Tiro e Sidom do que para vós outros. Ou seja, está ajudando a interpretação de que pregou-se para as cidades, mas elas estavam com o coração endurecido. Isso. E aí, no versículo 25... Porque por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios. Olha como vocês estão ajudando. Ocultastes dos sábios e revelaste aos pequeninos. Ou seja, é Deus quem oculta de uns e revela a outros. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você pediu para eu ler o versículo 28, mas esqueceu de ler o 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, ninguém conhece se o Senhor não revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados. Vamos continuar aqui só para a gente terminar essa. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O versículo 26 está dizendo que essas pessoas é só a quem o Filho quiser revelar. Se o Filho não quiser revelar, essa pessoa não vai crer. Tá certo, concordo com isso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sim. Então, Deus não ia predestinar alguns não, bem. Tá bom, vamos De jeito nenhum. pra próxima rodada. Tá bom.